Graça e paz seja com todos. O pastor estava orando e eu não vou falar sobre isso, falar sobre o assunto em Marcos, mas eu queria deixar duas passagens para os irmãos em Êxodo capítulo 18. Êxodo capítulo 18. Eu só vou ler, os irmãos reflitam em casa. E como o pastor Fernando falou, orar por isso. Êxodo capítulo 18. Nós vamos ler só dois versículos. Primeiro, versículo 21. Êxodo 18, 21. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10. Versículo 23. Se isso fizeres, e assim Deus te mandar, poderás então suportar. E assim também todo este povo tornará em paz ao seu lugar. Isso fica uma reflexão aí para os irmãos durante essa semana aí que precede os eventos políticos, decisões que temos que tomar. Chefes de 1000, chefes de 100, presidentes, governadores, deputados, já escolhemos, mas são homens que estarão aí à frente da nossa nação. Se fizermos isso, escolhemos bem, como Deus diz, o povo tornará em paz. Amém? Vamos abrir em Marcos, que esse é o meu objetivo nessa noite. Capítulo 7. Do versículo 31 ao 37. Quando nós iniciamos essa série, uma das coisas que eu observei, fiz observação, que Marcos é um evangelho muito dinâmico, é muito cheio de eventos sequenciais. E às vezes, um capítulo, a gente não consegue vencer em uma única mensagem. Hoje de manhã o pastor falou sobre as tradições. Semana passada eu já tinha ministrado sobre a mulher grega, Cirofenícia. E nós vamos trazer mais um texto em cima desse mesmo capítulo, da cura de um surdo, que embora o texto diga, algumas bíblias diga surdo e gago, ele não era gago. Esse é um erro de tradução. Capítulo 7, versículo 31. De novo se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago. Eles suplicaram que impusesse as mãos sobre ele, e Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe o dedo nos ouvidos e os tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse, Efatá, que quer dizer, abra-te. Abriram-se os ouvidos, e logo lhe soltou o empecilho da língua, e falava desembaraçadamente. Mas lhe ordenou que a ninguém o dissesse. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo, tudo o que tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Essa, como eu disse, é a continuação do texto, que nós estudamos semana passada. O pastor Fernando iniciou, por conta da semana passada, o pastor precisou trazer uma mensagem um pouquinho diferente. Por orientação de Deus, ele nos trouxe uma palavra sobre o momento que nós estamos vivendo, então precisamos fazer uma inversão da sequência. Mas hoje ele comentou sobre as questões das tradições, e em seguida, depois dessa discussão que Jesus teve
com os fariseus e escribas, ele segue o seu caminho no seu ministério. Ele já tem mais ou menos 2 anos de ministério, já está entrando no 3º ano de ministério, e ele sai da região da Galileia, e ele vai mais ou menos para noroeste, né? Noroeste no sentido da cidade de Tiro, que hoje fica no território do Líbano, mas naquela época ainda era chamado de Fenícia. E lá, nessa região, ele traz a libertação de uma garota, que possivelmente veio aí para os seus 12 anos de idade, que estava possessa. A mãe dessa garota vai até Jesus, pede, implora para ele que a liberte. Aí depois tem um diálogo entre os dois, muito bonito, muito interessante, e ela é liberta, a criança é liberta. E Jesus continua o seu caminho, no seu ministério. Por isso, no versículo 31, ele diz assim, de novo, né, de novo, mais uma vez. A dinâmica de Marcos é essa, é de novo, continuamente, estando sempre cumprindo aquele ministério. Só que dessa vez, esse trecho do ministério de Jesus, que nós não sabemos quanto tempo, alguns chegam a colocar mais ou menos 1 ano de período, ele não é feito dentro da região judaica, propriamente dito. Mesmo a Galileia, como a Bíblia chama de Galileia dos gentios, mas na época de Jesus, apesar disso, ele ainda era dominado pelos judeus, né? Mas aquele sai dessa região e vai para Tiro, e depois de Tiro ele segue para o norte, ele não volta, ele vai para o norte, vai para Sidom. Sidom é mais ou menos 35 quilômetros ao norte de Tiro, também é uma cidade portuária, uma cidade às margens do Mar Mediterrâneo, e de lá ele faz uma volta e desce, possivelmente ele desce pelas encostas do Monte Hermon. O Monte Hermon não é um monte simples, é um complexo, né, uma pequena cadeia de montanhas que faz divisa entre o Líbano, hoje, né, Líbano, Síria e Israel. Então ele desce por ali, e, em vez de descer direto para Cafarnaum, ele vai pela parte norte e cruza o Jordão por cima e vai para essa região de Decápolis, que é a região, hoje, está no país chamado Jordânia, né? Ali era Transjordânia. Essa região chama-se Decápolis porque ela tem uma espécie de uma região administrativa composta por 10 grandes cidades. Algumas dessas cidades, embora o nome sejam mais modernos aqui, eram algumas das cidades bem antigas, que tinham outros nomes, né? Algumas dessas hoje não, né? Naquela época já tinha nomes gregos e romanos, né? Por exemplo, era a cidade de Damasco, Dion, Filadélfia, Rafana, Citópolis, Gadara, onde ele cura um homem possesso, Ipos, Pela, Gerada e Canata. Então, são 10 cidades, né? Na época do Antigo Testamento, lá de Josué, essas terras compunham a metade da tribo de Manassés, que ficou na Transjordânia, e também a tribo de Gade. Mais ao sul, que já não faz parte de Decápolis, tinha a tribo de Ruben, mas não fazia parte, essa região não faz parte de Decápolis, mais essas duas. Então, apesar disso, ainda tinha uma forte presença judaica ali. Mas ela é dominada pelos gentios, né? Pelos próprios nomes, alguns nomes gregos, né? A gente pode imaginar que ali havia muitos gentios. Alguns autores, alguns estudiosos, né, historiadores, acreditam que Marcos tenha escrito essa história aqui por conta do domínio romano. Eles falam que eles tinham uma cultura romana. Por que isso é importante? Porque esse milagre é um dos poucos milagres que só tem no Evangelho de Marcos, não tem em outro evangelho. Não tem outro evangelho. Só aqui, né? Então, Jesus faz essa volta. Ele andou mais ou menos 200 a 250 quilômetros, pode imaginar isso, né? Ir para São Paulo e voltar a pé, né? Então, ele levou algum tempo ali.
É, é importante a gente entender um pouquinho esse contexto pelo significado que essa libertação, né, essa cura tem. Né? Essa região já era conhecida, Jesus já tinha passado por ela. Né? Se a gente voltar lá para Marcos, capítulo 5, versículo 20, né, Marcos 5, 20, diz assim, então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Ele é o jovem possesso que tinha se liberto, que Jesus mandou os demônios, aquela legião de demônios, para os porcos. Né? Então, quando ele foi liberto, ele quis ir com Jesus, e Jesus falou assim, não, você não vai comigo, você fica aí, né, e anuncia para a tua família, vai, conta para os seus familiares, conta para os seus amigos, o que Deus fez por você. E ele realmente foi, como ele diz no versículo, que ele começou a proclamar em Decápolis. Então ele começou a andar por toda aquela região e falando o que Jesus tinha feito por ele. Né? Isso serviu de prévia para a segunda passagem de Jesus naquela região. Então, quando Jesus volta nesse momento, né, Jesus já era bem conhecido ali. As pessoas já sabiam daquele. Então, veja, o próprio possesso que foi liberto, ele preparou, ele foi uma espécie de um João Batista, né? Ele preparou o caminho de Jesus para uma segunda volta. Né? E diferentemente da primeira passagem que Jesus teve ali, a recepção agora foi calorosa, porque na primeira passagem, se a gente voltar lá para o capítulo 5, versículo 17, a gente vai ver que ele fala assim, rogaram-lhes, os donos dos porcos, rogaram-lhe que ele se retirasse da terra dele. Ele foi expulso. A sorte é que Jesus e seus discípulos estavam próximos ao mar, né, o mar da Galileia, que é a margem oriental do mar da Galileia. Né? Ele estava perto, subiu no barco e foi embora. Mas os caras não queriam Jesus ali. Lembrando que, por que porcos? Né? Porque não eram judeus. Judeu não criaria porcos, né? Para eles animal impuro. Né? Então, os porqueiros não eram judeus, possivelmente ou romanos ou gregos. Né? Mas agora é diferente. Agora, quando Jesus volta de novo, volta pela segunda vez naquela região, ele já é bem conhecido, porque as pessoas já tinham ouvido falar de Jesus. Já tinham ouvido falar o que tinha acontecido. Então, agora, a recepção de Jesus é diferente. Mateus ele fala dessa passagem de Jesus ali, embora ele não fale da cura, mas ele fala da passagem. Mateus capítulo 15, versículo 30 e 31. Mateus capítulo 15, versículo 30 e 31. Diz assim, e vieram a ele muitas multidões. Veja, quando eu li isso aqui, eu falei assim, como é que pode ser muitas multidões? Multidão ou é multidão ou não é multidão, mas ele tinha muitas multidões. Eu não entendi muito bem por que Mateus fez questão de colocar esse muitas, né? Muitas multidões. Quer dizer, era num português bem popular, é a maior muvuca, irmãos. Cheio de gente, né? Trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos, e os largavam junto aos pés de Jesus, e ele os curou. Veja que a recepção foi diferente. Se primeiro eles falaram assim, sai daqui, agora eles falam assim, não, vem para cá. E trouxeram pessoas para serem curadas, de todo tipo. De modo que o povo se maravilhou ao ver o que os mudos falavam, os aleijados recobravam saúde, os coxos andavam e os cegos viam. Eu não sei como é que... Eu gosto muito de entrar nessa situação, mas às vezes fica um pouco difícil imaginar o que estava acontecendo ali. Porque lembra, irmãos, nós não estamos falando de judeus. E eu vou provar isso para aqui. Veja a última frase dessa passagem. Então, glorificavam quem? Ao Deus de quem? De Israel. Então não era judeu. Porque ele não vai falar assim, um judeu não ia falar assim,
Ah, eu estou glorificando o Deus de Israel. Se ele é judeu, é o Deus dele. Não é um tipo de expressão típica deles. Então, essas pessoas que estavam aqui não eram, eles estão falando do Deus de Israel, não deles. Não é que, mas pastor, tem aquela expressão, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. É outra coisa. Ali é uma invocação de Deus. Eles estão chamando a Deus, estão se referenciando a Deus. Aqui não, eles estão glorificando alguém. Quem? O Deus de quem? De Israel, não dele. Por que, irmãos, Deus de Israel? Porque eles viam que a natureza do Deus de Israel era completamente diferente da natureza dos deuses que eles próprios serviam. E o próprio endemoniado, quando foi liberto, né, já demonstrou isso para eles. Quem é que pode libertar uma pessoa de um espírito imundo? Quem tem autoridade para isso? Aquele jovem possesso, possivelmente, já tinham levado ele para tudo quanto é canto. A história, o pastor ministrou sobre isso, e possivelmente ele já tinha tentado de tudo. Ninguém conseguia segurar o cara. De repente, o cara, Jesus, uma palavra só, acabou. Agora o pessoal traz coxos, cegos, gente de todo quanto tipo de problema. Jesus vai lá e cura todo mundo. Coitado dos médicos, perderam emprego. É o SUS perfeito, né? É o sonho de todo país, todo governante é ter um SUS desse tipo, né? Mas veja que importante isso aqui, irmãos, é o Deus de Israel que está sendo exaltado pelo que está acontecendo. Mas antes teve um homem que anunciou. E por isso o pessoal vem atrás de Jesus. E nesse meio, nesse contexto é que acontece esse milagre, essa cura. Mateus não especifica essa cura, mas Marcos, por alguma razão, ele foi importante para ele. Como eu disse, alguns historiadores entendem que Marcos, como estava escrevendo as recordações de Pedro, né, Pedro que vivenciou essas situações todas, e como o objetivo dele era os romanos, eles entendiam que aquela região era uma região romana. Então eles estão falando assim, olha, isso aconteceu no meio de vocês. A administração era romana, isso sim. Né? E a cultura tinha uma presença muito forte dos romanos por conta disso. Então é uma espécie de uma ligação para eles. Falou assim, olha, isso aconteceu no meio de vocês. E nesse meio desse contexto todo, né, acontece esse fato. Versículo 32. Então, Jesus está lá em Decápolis, então, lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre eles. Havia muita gente ali com problemas, né, mas esse especificamente chamou a atenção de Pedro. A primeira coisa que eu achei interessante, que Marcos colocou aqui, que eu achei importante, é 3 palavrinhas importantes aqui. Primeiro, trouxeram, depois suplicaram, e terceiro, impusesse. Aquele gago, aquele surdo, ele foi levado por amigos. Assim como aquele caso daquele coxo que entrou pelo teto da casa, esse homem também foi levado. Desculpe aqui o trocadilho, mas esse cara nunca tinha ouvido falar de Jesus. Literalmente. Mas os seus amigos, sim. Os seus amigos conheciam, os seus amigos sabiam o que estava acontecendo. E esses amigos interviram por ele. Veja que eles suplicaram. Eles foram até Jesus e pediram, suplicaram é pedir com veemência. Veja a importância da amizade, veja a importância da comunidade, irmãos. Eu gosto de ressaltar isso,
porque às vezes a gente despreza muito a nossa comunidade. E quando eu falo nossa comunidade, não estou falando da nossa igreja local. Também, mas não é isso. É muito mais do que isso. Esse homem, talvez ele nunca tivesse sido curado se alguém não se preocupasse com ele. Se alguém não levasse até Jesus e pedisse para Jesus impor as mãos. Há um pouco de misticismo aqui na questão da imposição das mãos. Lembre-se, eles não são judeus. Eles são gentios. Novamente, mais um gentio recebendo a cura. Mais um gentio recebendo uma atenção de Jesus. E há um misticismo naquelas regiões, as religiões daqueles locais. Então eles achavam que se Jesus, como a mulher lá do fluxo de sangue, se eu tocar, pronto, serei curado. Mas os amigos foram decisivos para aquele homem ser curado. Por isso que eu volto a insistir, né? Não dá para ser igreja sozinho. Não dá. Nós precisamos dessa amizade, nós precisamos desse relacionamento. Ontem à noite eu estava conversando com um amigo que ele está falando justamente isso. Como se perdeu essa... A pandemia só evidenciou a coisa de uma forma mais exacerbada. Foi apenas alguma coisa que acentuou o problema. Mas a gente vê já há algum tempo assim, as pessoas achando que igreja, não preciso de igreja. Mas nós precisamos de gente do nosso lado, nós precisamos de gente. Deus não nos fez para vivermos sozinhos. Deus nos fez para viver em comunidade. E graças a essa comunidade, graças a esses amigos deles, esse homem foi levado até Jesus. Eles trouxeram, eles suplicaram para que Jesus impusesse as mãos para que ele fosse curado. E veja, irmãos, a fé não estava no surdo, a fé estava nos amigos dele. Agora, ele era surdo. A surdez era o principal problema dele. Ele fala também que era gago, mas a palavra gago está imprecisa. A palavra, no grego original, significa pessoas com dificuldade de fala. É isso que significa. A palavra literalmente significa dificuldades na fala. Ele não era gago. Possivelmente ele era fanho. E eu vou dizer por quê. Quem conhece a cultura do surdo, né, entende um pouco o que eu estou falando. Quem já estudou um pouco sobre isso. Eu fiz até o curso de Libras, né, Linguagem Brasileira de Sinais. E quando eu fiz o curso, a gente aprende um pouco sobre como o surdo, né, como é a cultura do surdo. Então, o surdo, quando ele consegue falar, ele não fala com clareza, ele fala meio enfanhoso. Então é esse tipo, ele não era gago, porque o gago fala comum, né? Ele só fica repetindo algumas sílabas, né? Repetindo sílabas, mas ele consegue, né? De vez em quando dá aquela soltada. Quem assistiu aquele filme, O Discurso do Rei, né? Que é real, foi o pai da Rainha Elizabeth, né? Que aconteceu aquilo, é fato real. A gente vê como é que era a questão da gagueira, e ele falava normal, ele só de vez em quando ele gaguejava. Mas aqui não, aqui possivelmente ele era fanho. E algumas versões dizem que ele era mudo, mas também não é mudo. Né? Mudo, a palavra mudo vai aparecer no versículo 37. Né? Alalos, quer dizer, aquele que não consegue falar, destituído da faculdade de fala. Né? Então ele não era gago, ele não era mudo. Agora, por que isso é importante? Porque a fala, ela depende da audição. Você só consegue falar se você ouvir. A audição é o primeiro sentido que a gente desenvolve. Com 11 semanas de gravidez, a criança já escuta. Ela escuta a voz da mãe. Quando ela nasce, ela já reconhece a voz da mãe.
E durante um período, se ela não ouvir nada, se ela for surda, congênita, como a gente costuma dizer, ela nunca mais vai, mesmo que ela tenha todo o sistema fônico perfeito, ela nunca vai conseguir falar, porque ela não ouviu. Como esse homem falava, então não era congênito. Né? Ele não era congênito, possivelmente era uma surdez adquirida, possivelmente por uma doença, algum tipo de doença, que o levou à surdez. E sempre que isso acontece, mesmo que a pessoa tenha um dia sido um ouvinte, como se diz, né, ela ainda assim tem dificuldade na fala. A principal razão desse tipo de problema, da surdez adquirida, são otites, né, inflamações, principalmente no nervo óptico, não óptico. Óptico. Otos, em grego, é ouvido. Oftalmos, oftos é o olho. Então, é possivelmente uma infecção ou inflamação dos ouvidos. Até resfriado pode dar isso, viu, irmãos? Até resfriado pode deixar uma criança surda. Então, como naquela época não tinha oftalmologista, não tinha otorrinolaringologista, não tinha nada disso, então ele acabou ficando com um problema na audição. E quando tem problema de audição, tem todas as consequências. Ele não consegue falar, o aprendizado dele fica limitado. Agora, além de todo o problema de saúde que ele também tinha um problema social sério. Como eu disse, há muito misticismo, principalmente nessas religiões. Antigamente, até hoje, ainda existe muito isso em países africanos. Né? Pessoas que nascem com algum tipo de diferença, não vou nem falar de deficiência, porque nem sempre é deficiência, por exemplo, albinos na África são rejeitados. Né? E naquela época não era muito diferente. Muitos acreditavam que pessoas que nascessem ou tivessem algum tipo de problema de saúde, eles estavam sendo castigados pelos deuses. No judaísmo também tem isso. Por exemplo, no judaísmo, eles associavam a esse tipo de doença a algum tipo de pecado. Quando nós fomos estudar mais para frente, Marcos capítulo 10, o cego de Jericó, quando os discípulos viram o cego, perguntaram para Jesus, quem que pecou, ele ou os pais dele? Eles associavam o fato dele ser cego com algum tipo de pecado. E ele ainda falou assim, para que ele nascesse cego. Então, se ele era surdo, havia também esse tipo de preconceito com eles. E havia alguns precedentes na lei que, embora fosse aplicado um pouquinho diferente, e aí a pregação do pastor Fernando hoje de manhã foi muito pertinente nesse sentido, que é extrapolar a lei. As tradições é isso, extrapolar a lei, falar o que a lei não faz. Né? O judaísmo tem um negócio que eles chamam de construir muros em torno da Torá. Eles têm muito isso. Né? Se eu não posso fazer uma coisa, então eles aumentam a limitação para que, bom, se eu não faço isso, eu não faço aquilo. Como o pastor Fernando falou, se eu não posso, para evitar que eu trabalhe no sábado, eu não posso nem apertar um botão. Mas a Bíblia não fala que você não pode apertar o botão. A Bíblia fala, não pode abrir fogo. E o pastor Fernando explicou, fogo precisa de lenha e coisa e tal. Micro-ondas não tem fogo. Mas apertar botão, não pode nem apertar. Quer dizer, isso é construir muros em torno da Torá. E veja, por exemplo, Levítico capítulo 21. Levítico capítulo 21, 18 a 21. Essas questões dos preconceitos, a questão das tradições, né, que às vezes vai além do que deveria ir. Né? Veja só, capítulo 21, 18 de Levítico. Pois nenhum homem em que houver defeito se chegará, como homem cego, ou coxo, ou de rosto mutilado, ou desproporcionado, ou homem que tiver o pé quebrado, ou mão quebrada, ou corcovado, ou anão, ou que tiver belida é catarata, né, no olho, ou sarna, ou hipige, ou que tiver testículo quebrado, nenhum homem da descendência de Arão, o sacerdote, em quem houver algum defeito, se chegará para oferecer ofertas queimadas ao Senhor. Ele tem defeito. Não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Aqui é aplicado ao sacerdote, mas eles aplicavam, vamos extrapolar.
Qualquer pessoa. Lá em Atos, acho que capítulo 3, se não me engano, tinha um coxo do lado de fora do templo, ele não podia entrar porque ele era coxo. Então, havia esses preconceitos, no próprio judaísmo havia esse preconceito, quem pecou ele deve ter pecado, então ele não pode. Então ele não tinha só um problema social, ele tinha um problema, não tinha um problema só de saúde, ele tinha um problema social, um problema emocional, um psicológico, de rejeição. Veja, irmãos, aqui, para mim, aumenta mais ainda a importância dos amigos o levarem. Talvez ele não quisesse nem se expor àquela multidão, de tanta vergonha que ele sentia. Meus irmãos, esse negócio de a pessoa ser... escapou o nome agora. Às vezes a idade vai chegando, irmão. Quando a pessoa trata o outro com deferência... Oi? Trata mal a pessoa, né? Faz... Oi? Vai dar uma palavra. Mas quando trata a pessoa com xingamento, né? Com desprezo, né? As pessoas vão se recolhendo, vão se fechando. Né? As pessoas vão... não se abre mais, evita o ambiente social. Né? E possivelmente esse homem estava passando por isso que foi importante os amigos chegarem lá, não, você vai, nós vamos te levar. E ele foi, e sorte dele que ele foi, sorte dele que ele tinha amigos, novamente aqui. Mas o mais importante é como Jesus trata esse homem. Jesus, apesar de toda a condição dele, né, apesar de ele ser um gentil, apesar de ter tudo isso, né, toda uma tradição cultural da época contra essa situação, Jesus quebra as tradições e os preconceitos. E atende esse jovem. Não sabemos exatamente se era um jovem, mas esse homem que tinha esse problema. E essa cura, né, a maneira com que Jesus trata essa pessoa, né, me traz 3 lições que eu acho que foi que Jesus estava querendo ensinar aos apóstolos. Né, lembrando que sempre Jesus está procurando ensinar os apóstolos para a missão que ele tinha para o futuro, que é a missão da igreja. Né? 3 lições que Jesus ensina com essa cura, que eu acho importante para nós. A primeira lição é que Jesus trata cada um de nós em nossa individualidade. Jesus trata cada um de nós como um indivíduo, particularmente. Veja como ele começa o versículo 33. Mas Jesus, tirando da multidão à parte. Jesus, o que ele faz? Ele busca dar atenção específica para a pessoa. Jesus está no meio de uma multidão, um monte de gente que chegava lá para levar pessoas para serem curadas. Jesus simplesmente para aquela multidão toda e tira aquela pessoa do meio daquela muvuca toda e falou assim, eu vou tratar com você individualmente. Lembra da mulher de fluxo de sangue? Está lá no capítulo 5, versículo 25 em diante. Alguém tocou em Jesus. Alguém me tocou. E o pessoal falou, Jesus, você está doido? Nós estamos aqui uma multidão, todo mundo está te apertando. Como é que você fala que alguém tocou? Todo mundo te tocou, está todo mundo empurrando. Aí ele falou, não, senhor. Alguém me tocou, porque eu senti sair poder. Ele parou uma multidão, ele estava indo para curar a filha de Jairo, um homem importante na cidade de Cafarnaum. Era o principal da sinagoga, era o presidente da sinagoga. A filha dele, que tinha 12 anos de idade, estava para morrer, inclusive ele recebe a notícia. Ele para a multidão, mesmo sabendo da gravidade da filha de Jairo, ele para a multidão para atender uma mulher.
Aqui ele faz a mesma coisa. Jesus trata cada um de nós de forma individual. Veja só, Êxodo capítulo 33, 17. Tem umas passagens maravilhosas, irmãos. Quero citar duas passagens aqui que são importantes para a gente ter na nossa mente. Primeira passagem, Êxodo 33, 17. Disse o Senhor a Moisés: farei também isso que disseste, porque achastes graça aos meus olhos. Agora, veja o que ele fala. E eu te conheço por quanto? RG, CPF, número do Pix. Jesus não chama você pelo teu RG, não, meu irmão. Jesus não tem lá em cima, como a gente tem em supermercado, né, aquelas fichinhas para senha de atendimento. Ele fala assim, puxa lá a senha, assim, qual é o número? 327. Quem que é o próximo? Ele chama pelo nome. Eu estava lembrando de Samuel, né? Samuel, quando recebeu o seu chamado, Deus chama Samuel, Samuel, Samuel. Aí ele achou que era Eli, foi correndo até Eli. Aí ele falou, chamou? Falei, não chamei nada, vai dormir. Aí, garoto, fez 17, 18 anos por aí, volta para a cama, de repente, novamente, Samuel, Samuel. Ele sai correndo de novo. Foi Eli, você me chamou. Falei, Samuel, você deve estar sonhando aí, você deve estar dormindo já. Volta para a cama. Terceira vez, Samuel, Samuel. Aí ele falou assim, já sei o que está acontecendo. Quando você escutar de novo, você responde isso. Mas veja só, Deus não chamou assim, ei, você aí, estagiário de sacerdote. Falou isso? Chamou pelo nome. Jesus nos chama pelo nome. Tem um salmo que eu acho que é o 149, não tenho certeza, que fala que Deus conhece todas as estrelas do céu e chama cada um pelo nome. Se ele faz isso com as estrelas do céu, algumas passagens, estrelas significam anjos, outras não. Aqui não. Tem outras passagens que são anjos. Mas aqui são as estrelas que ele criou. E você sabia que tem mais estrelas no céu do que areia na terra? O dobro de número. Cientistas fizeram esse cálculo. E estão achando que esse número ainda está né? Que acha que tem mais. Mas se Deus conhece cada estrela pelo seu nome, imagina se ele não conhece você, seu nome. Veja só João capítulo 10, versículo 3. João capítulo 10, versículo 3. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas. E as conduz para fora. Ele chama o quê? Pelo nome. As suas ovelhas. Então ele não vai falar assim, você aí que está aí na terceira cadeira da segunda fileira, do lado direito para o lado esquerdo. Você que tem a senha número 723. Não. Talvez ele possa até chamar pelo apelido. Pedro não é nome, Pedro é apelido. Não é Jay. Não é Jameson, é Jay. Intimidade. Não é Rick. Mas Jesus vai te chamar pelo nome. Porque Jesus vai tratar com você de forma individual. Você é único. Sabia disso? Você é único. Não existe dois de você, graças a Deus. Vocês não suportariam dois Felipe aqui. Nem eu. Você é único. Deus nos trata individualmente. Jesus tira aquele homem do meio da muvuca para dar uma atenção especial para ele. Individual. É você com quem eu quero conversar. Deixa a multidão lá. Vem aqui comigo.
vamos bater um papo. A segunda coisa que eu aprendo aqui é que Jesus se comunica com cada um de uma forma particularidade. De forma particular, em sua particularidade, em sua especificidade. Continuando o versículo 33. Pôs os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse, Efatá, que quer dizer abre-te. Você acha que adiantaria alguma coisa Jesus conversar com esse cara? Qual é o seu nome? Como eu falei, eu conheço um pouquinho da cultura do surdo. A gente costuma dizer que a linguagem do surdo é uma comunicação visual. Ele só se comunica pela visão, ou gestual. Né? Libras é com gestos. Né? E o que Jesus faz aqui é conversar com ele com Libras. Aliás, não sei se você sabe, mas Libras é a língua oficial do Brasil. O Brasil é um país bilíngue. É o português e o Libras. Oficialmente, é lei. 2 línguas. Libras é língua oficial que você pode aprender em qualquer lugar. É oficial. Jesus, o que ele faz é essa comunicação. Ele conversa com ele através de gestos. Ele faz algumas atitudes ali para que ele entenda o que Jesus está fazendo, o que vai fazer com ele, o que Jesus está fazendo. Não adianta chegar assim, vem cá, abre o olho aqui, quero ver. Não adianta falar, ele não vai escutar. Ele vai entender o que ele vai fazer. Então, Jesus se comunica com isso, com gestos. E veja, ele faz 3 coisas aqui. Primeiro, ele coloca os dedos no ouvido. Né? Coloca os dedos nos ouvidos. O que ele está dizendo para aquele jovem? Eu sei qual é o teu problema. Ele vai no ponto principal. O problema dele era surdez. O problema da fala é secundária. O problema da fala é consequência, não é a principal. O principal dele é surdez. Quem não ouve, não fala. Tem dificuldade. Então, ele vai no primeiro ponto, fala assim, eu sei que o problema seu é surdez, você tem problema de ouvido, você não ouve. Eu entendo. Né? Inclusive, surdo, né? Então, Jesus, quando toca no ouvido dele, ele mostra para aquele jovem ou aquele rapaz que Jesus sabe qual é o problema dele. Segundo, ele toca na língua com saliva. Irmãos, sinto muito, mas no grego original não dá para entender exatamente o que Jesus fez. O problema é esse. Agora, tem que ter uma tradução. Como toda tradução é uma transgressão, cada um traduz do seu jeito. Alguns falam que ele cuspiu, outros falam que ele pôs saliva. Se você pegar... Talvez o pessoal naquela época entendesse mais claramente, mas é difícil. Eu já peguei umas 4 ou 5 versões, cada um traduz de uma forma diferente. Eu não sei por que Jesus fez isso. Há muitas conjecturas. Mas o mais importante é que ele tocou no segundo ponto importante dele, que era a língua. Ele tinha dificuldade na fala. Então, Jesus está indicando novamente para ele, eu sei que você também tem problema de fala. Não é só surdez. Então, veja, toda a comunicação de Jesus com ele é visual, é uma comunicação gestual. Terceiro, ele ergue os olhos aos céus. Aqui já é uma comunicação um pouquinho mais profunda, irmãos, para evitar qualquer tipo de misticismo. Por favor, se alguém tiver mudo aí, não vai pôr língua. Não é isso. Ou palavras mágicas. Né? O que Jesus faz aqui mostra para ele é que assim, a tua cura vem de lá de cima. Porque, veja, ele ergue os olhos, mas para onde? Para os céus. Ele está indicando para aquele jovem assim, olha, é de lá que você vai ser curado. A tua cura vem de lá. A tua solução não está aqui, a tua solução está lá. Como é que você vai conseguir falar tudo isso para um rapaz, um homem que não escuta?
É gesto. Jesus conseguiu se comunicar com ele. Só depois de tudo isso ele fala efatá, que é uma palavra, é uma das únicas palavras em aramaico na Bíblia, irmãos, no Novo Testamento. No Antigo é outra coisa. Todas as outras palavras que tem no Novo Testamento estão em hebraico. Aqui é aramaico. Por que aramaico? Porque ele estava numa região gentílica, ele não estava em Israel. Uma região que possivelmente o aramaico era a língua franca, de fala mais contínua, como hoje em inglês, né? Mas ali ele fala em aramaico porque ele está numa região aramaica, de fala aramaica. E efatá significa abrir, né? Mas não é simplesmente abrir, é abrir ou dar liberdade para a pessoa. É abrir nesse sentido, abrir de forma total, né? Ou de forma inteira, íntegra. A pessoa ser aberta ou ser liberta. Isso que significa efatá. Agora, o importante é isso, irmãos, que Deus fala com cada um de forma diferente. Ele sabia como se comunicar com aquele jovem. E ele sabe como se comunicar com você. Às vezes, isso é muito comum, comigo, com a Luz, é muito comum. Às vezes ela escuta alguma coisa, ela vê alguma coisa, lê alguma coisa, ela sente que Deus falou com ela. Ela passa para mim, ela gosta de passar para mim. Eu vou lá e vejo que às vezes não é a mesma coisa. Ela falou com ela. Às vezes comigo é diferente. Com você é diferente. Quantas vezes eu já não vi? A pessoa falou tal palavra e eu senti de Deus. Falou com você, irmão. Eu não posso esperar que Deus fale exatamente igual com todo mundo. Nós não somos iguais, somos diferentes. Não falei que Deus trata a gente nossa individualidade. Deus se comunica conosco de forma individual. Alguns anos atrás eu passei por um problema sério antes de entrar na igreja Nazareno. E eu estava assim numa crise. Nem vou entrar em detalhes, mas eu estava em crise. E eu conversei com uma amiga que naquela época foi muito importante para mim, em aconselhamentos e coisa e tal. E eu falei assim, mas naquela conversa toda, eu falei assim, mas precisava ser assim, né? Nessa crise? Ela virou para mim assim, se fosse diferente, você tomaria tal decisão? Eu falei, não, pois é. Porque Deus falou com você desse jeito, porque se fosse de outro jeito, você não tomava a decisão que Ele queria que você tomasse. Podia ser diferente? Eu falei assim, não podia, porque você não ia tomar essa decisão, você ia continuar do jeito que estava. Era a maneira de Deus falar comigo, irmãos. Deus tem maneira de falar com cada um de vocês, individualmente. Nós temos realidades diferentes, nós temos sonhos diferentes, e Deus também tem projetos diferentes para cada um de nós. Lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 1 e 2, eu gosto muito de Hebreus, né? Ele fala assim, havendo Deus outrora falado de muitas vezes e de muitas maneiras. Maneiras diferentes de falar. Através dos profetas. E eu estava lembrando, essa tarde eu estava fazendo a revisão do texto, eu estava lembrando de alguns profetas. Isaías. Teve que andar nu 3 anos. Isso são chamados atos proféticos. É a profecia encenada, é uma teatralização da profecia. Ele teve que andar 3 anos. O pessoal pergunta, o que é isso? Eu falei, vocês que estão aí sem roupa. Lembra que na Bíblia, roupa é justiça. Mostrando para o povo, a própria atitude de Isaías já mostrava o que estava acontecendo. Oséias, Deus falou assim, casa com uma mulher adúltera. As pessoas vão, você vai casar com você. Pois é, vocês também são adúlteros. É a maneira de Deus falar com o povo, maneira de Deus falar com você, Deus falar comigo, com cada um de nós. Deus conhece, sabe o que vai atingir você, como é que Deus vai entrar no teu coração para que você receba a mensagem de Deus, as instruções de Deus, as ministrações de Deus.
muitas vezes, muitas maneiras diferentes. Deus não tem uma maneira única. Pode falar comigo de um jeito, pode falar com você de outro jeito. Não espere que Deus seja uniforme para todo mundo. Mas Deus fala com cada um de nós de uma forma diferente, de uma forma específica. Ele sabe como conversar com você. Com essa mesma mulher, uma vez ela falando que porque Deus falou comigo, Deus falou, eu falei assim, minha irmã, como é que é esse negócio de Deus falar comigo? É outra frase que eu nunca esqueci dela. Ela falou assim, Deus sempre fala. O problema é que a gente nem sempre escuta. Toma! Deus sempre fala, irmãos. A gente que para, a gente insiste. Às vezes Deus está querendo falar com você e você não está se abrindo para escutar o que Deus. Você está surdo como esse homem. A terceira lição que eu aprendo aqui é que Jesus cura cada um em sua integridade. Aliás, é isso mesmo. Tá. Desculpa, eu estava lendo o lugar errado. Deus cura cada um em sua integralidade. Integralidade. Versículo 35. Abriram-se os ouvidos e logo lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Ou seja, Deus não faz nada pela metade. É isso que ele quer dizer. Jesus não faz as coisas pela metade. Nós é que deixamos, né? Veja só, qual era o problema dele? Audição. Abriram-se os ouvidos. Resolvido. E é interessante essa palavra aqui, porque a palavra abrir, aqui, ela tem uma preposição na frente. É uma palavra que já usa em outras passagens, mas aqui, em específico, nessa aqui, ela tem uma preposição, que é dia. Dia significa através dele. Ou seja, ele curou através de, abriu através de. Ou seja, havia algum tipo de impedimento, alguma coisa que precisava ser rompido. Não sei o que, irmãos, não sei qual é a cura que ele teve, mas a palavra diz que alguma coisa se abriu ali e ficou aberta de tal maneira que não conseguia mais fechar. Não é como uma porta, que você abre e fecha, abre e fecha. Ali não, foi uma ruptura, a abertura foi uma ruptura de tal maneira que ele não voltaria atrás. Então é uma cura completa, é um desimpedimento completo. O problema está resolvido. Desentupiu o ouvido. Está limpo. Agora ele pode escutar perfeitamente. Sem nada, sem nenhum impedimento. Depois ele fala, soltou o empecilho da língua. Era o segundo problema que ele tinha, não era? Ele não tinha problema de fala. E é interessante as palavras aqui. Eu gosto muito de estudar essas palavras porque elas nos mostram muita coisa. Primeiro, soltar significa desamarrar. Como se tivesse alguma coisa amarrado. E a palavra empecilho, normalmente a gente trabalha em português, a gente entende algum obstáculo, né? Alguma coisa que está em oposição a nós. Né? Mas aqui não, empecilho é também usado em outras passagens da Bíblia, mas com outro sentido, sentido de algemas, cadeias, laços, algo que esteja prendendo. Então ele dissolveu, ele soltou, limpou. Talvez fosse língua presa, né, pastor? Soltou a língua presa dele, alguma coisa assim, não sei, são conjecturas, mas ele soltou, desimpediu aquilo que prendia ele, prendia a sua língua, soltou. Mas ele tem mais um problema, né, resolvido. Ele não tinha dificuldade de falar, não soltou, agora ele fala como? Desembaraçadamente. E a palavra grega é ortos, né, que tem ortopedia, ortodontia. Orto é correto, ortodoxia. Né? Ou seja, ele falava perfeitamente, ou seja, fluentemente. A cura foi mais do que ele esperava, irmãos. Mais do que ele esperava. Então ele começou a falar de forma fluente, ou seja, de forma correta, forma perfeita. Uma coisa é ouvir, outra coisa é entender o que se diz, para poder ser capaz
de falar. Lembre que a fala depende da audição. Então ele não foi curado simplesmente na sua dicção, mas na sua capacidade de fala. É muito mais do que uma cura física. Irmãos, a coisa foi tão grande. Jesus não deixou nada para trás. Ele foi curado de forma completa, até daquilo que ele achava que não tinha problema, Jesus resolveu o problema dele. E veja só, versículo 36 e 37. Mas lhe ordenou que a ninguém o dissesse. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Meu irmão, agora que antes ele era incapaz de falar, agora ele é incapaz de ficar quieto. Virou tagarela. No bom sentido, irmãos. Ele agora não consegue mais parar de falar, ele não consegue mais se conter para falar. Acho que ele está tirando o atraso. Assim como aquele homem que foi liberto dos demônios, ele também não conseguiu parar de falar. Ele anunciou em toda Decápolis. Esse homem também não consegue mais parar de falar. E veja, Jesus, eu falo que Jesus tudo é superlativo com Jesus. Deus é um Deus de ostentação, no bom sentido, irmãos. Mas tudo que a gente vê aqui é tudo no superlativo. Veja só, a primeira palavra é maravilharam-se. Maravilharam-se sobremaneira, dizendo, tudo que ele tem feito esplendidamente bem, não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Ou seja, maravilhados, eles ficaram assombrados, eles ficaram atônitos. É interessante a palavra, porque a palavra aqui, um dos significados dessa palavra é assim, imagina uma pessoa que, eu sei que tem gente que não gosta de boxe, né? Mas imagina o cara lá tá lutando boxe, toma um jab, né, no queixo lá, ele fica grogue. É assim, a coisa foi tão impactante para aquelas pessoas que viram, que eles estavam como se tivessem grogue, tivessem levado uma pancada na cabeça. E o que está acontecendo aqui? A mente não consegue entender. Agora eles que não entendiam como é que isso pode acontecer. Eles ficaram maravilhados, ficaram atônitos, ficaram fora de si, ficaram assombrados. É alguma coisa assim extraordinária, muito mais do que eles pensavam. Eu fico imaginando aqueles amigos que levaram esse rapaz. Depois ele fala assim, sobremaneira. Ou seja, é excessivamente, muito mais além da medida. E aqui é outra curiosidade. Essa palavra ela é usada em algumas vezes na Bíblia. Mas aqui é a única vez que ele usa essa palavra com uma diferença das outras. Ele põe também uma preposição, e a preposição é hiper. A palavra no seu radical já indica isso, algo a mais, uma sobremaneira, algo além. Mas aqui ele põe o hiper. Então é super mega blaster. Sabe, aquilo que passa do que passa do que passa. Não é super mega, é hiper. Eles ficaram assim, isso que é o sobremaneira, eles não conseguiam se conter ali dentro. Não dá para explicar, é hiper. É algo que extrapola tudo que eles possam pensar ou imaginar. Depois outra palavra dizendo tudo ele fez esplendidamente bem. Ou seja, de forma excelente, de forma correta, de forma perfeita. Tudo no superlativo aqui, irmãos. Nosso Deus é um Deus de superlativos. Ele não faz nada pequenininho, não. Talvez, irmãos, só um parênteses aqui. Como eu disse, Deus se nos comunica de forma individualizada. Talvez aquilo que para você pode ser grande, pode não ser grande para os outros. Às vezes eu fico preocupado, às vezes pessoas vêm dar testemunhos aqui, a pessoa fala, mas isso aí, para você não é nada, mas para aquela pessoa é. Eu fui curada da unha encravada. Mas unha encravada, para você não é nada, mas para ele é.
Quem já teve sabe o que eu estou falando. Pé apertado, né? Sapato, mulher, então, coitada das mulheres. Então, talvez para você pode não ser nada, mas para aquela pessoa é. A perfeição de Deus é nesse sentido, irmãos, dentro da necessidade de cada um. E eles estavam tão comentando tanto aquilo sobre a perfeição dos milagres de Jesus, que eles não sabiam como explicar aquilo tudo. O único problema que a gente tem que entender aqui, irmãos, é que muitos daqueles que estavam ali só estavam interessados na cura de Jesus. Infelizmente, tem pessoas que só pensam nisso. Mas os milagres acontecem. Eles realmente acontecem. Mas para atender às necessidades da humanidade, principalmente naquela época que não tinha os recursos médicos que tem hoje. Não tinha forno naquela época. Hoje tem. Eu tive problema na minha infância por problema de fonético. Meu pai que me ajudou nesse tratamento fonoaudiológico. Tem até hoje, né? Um pouquinho. Mas isso acontece. Mas o que Deus quer, acima de tudo, os milagres, é aquilo que eles mesmos falaram lá que Mateus registra, lá no Mateus capítulo 15, no versículo 31, no final, que ele diz, então glorificavam ao Deus de Israel. Sempre a cura deve ser apontar para Deus, sempre glorificando a Deus, mostrando quem é Deus. Jesus faz esses milagres para mostrar aos gentios que o Deus de Israel é diferente dos deuses do mundo. Que o Deus de Israel cura. O Deus de Israel nos trata de forma especial, individual. Conhece cada uma de nossas necessidades. Sabe como conversar com cada um de nós. E não deixa nada pela metade. Eu sei que nós estamos passando aí, algumas pessoas estão passando lutas, dificuldades. E o Brasil está passando por isso. Mas Deus sabe o que faz. E Deus vai fazer. E um dia, não sei quando, não sei como é que vai ser, irmãos. Mas nós vamos glorificar ao Deus de Israel. Amém? Deus abençoe, irmãos.